Estamos à conversa com a doutora Ana Jorge, ela que é a diretora da Faculdade de Teologia. Estamos a assinalar os 50 anos desta mesma faculdade e, antes de mais, agradecer a sua disponibilidade em falar ao Jornal do Teólogo e também à Associação de Estudantes de Teologia do Porto. A primeira pergunta que lhe lanço é como vê a Universidade neste momento em que realizamos 50 anos? Como vê a Universidade quando chegou e como a vê hoje? E quais são os desafios para o futuro? Pois, a Faculdade de Teologia tem já um percurso de 50 anos, portanto meio século, não é? Para quem é de história, realmente meio século é pouquíssimo, mas é já muito naquilo que é um caminho conjunto, e alguns de nós, não é o meu caso, não estou cá desde as origens, mas de facto há já alguns anos que caminho com os colegas de Porto, Braga e Lisboa nesta aventura comum da faculdade, que tem esta dimensão única, se compararmos com outras unidades académicas da Universidade Católica, que é de ser nacional, mas acompanha nisto a própria estrutura da universidade, não é? Portanto, estamos perante uma universidade que funciona ao nível do país, a Universidade Católica Portuguesa, e no caso da Faculdade de Teologia temos uma faculdade de facto nacional que ao longo destes anos, neste seu percurso, tem vindo a consolidar esta rede também nacional, portanto acompanhando a estrutura da própria universidade e tendo começado um ano depois. A universidade celebrou o ano passado 50 anos, não é? E nós estamos agora a celebrar celebramos este ano os 50. Portanto, nos diversos núcleos da faculdade, em Porto, Braga e Lisboa, o caminho destes últimos anos tem sido de grande trabalho conjunto, no sentido de um plano de estudos que em teologia, em ciências religiosas, é comum. De facto, não estamos a tentar hoje construir uma faculdade nacional, somos, e essa faculdade que tem um corpo docente comum, um conselho científico único, uma direção única, está de facto agora a reavivar estes dinamismos de unidade em torno de um desafio que durante este ano letivo vai ser um dos grandes, não é o único, um dos grandes, que é o da nova acreditação dos cursos. E uma nova acreditação que queremos que seja de facto não a triplicar em relação a cada um dos programas, mas que seja de facto una. Claro, sempre com programas lecionados em cada uma das belas cidades onde a faculdade está, não é? E, portanto, isso pode criar até atrativos para os alunos. Não sei, os seminaristas não têm assim uma mobilidade muito, como é que eu ia dizer, muito frequente, porque estão em instituições muito específicas, mas os leigos, se calhar, têm mais facilidade de frequentarem um semestre no Porto, outro em Lisboa, conhecerem outra cidade. A brincar estou a falar, portanto, porque sei que a mobilidade tem os seus custos, mas de facto estamos em 3 cidades muito bonitas com o mesmo desafio de sermos uma única faculdade. Isso tem sido, a história fala-nos deste caminho conjunto. O desafio da acreditação situa-nos neste presente em que continuamos a caminhar em conjunto. Na relação com a universidade, de facto, a faculdade acho que é uma das unidades que também pode ter este contributo de ao nível da universidade, nos lembrar que somos também uma universidade, não é? Em polos muito diversificados. Portanto, relevava isso como um desafio na construção e na história da faculdade, não é? Nós procuramos que, de facto, o programa das comemorações dos 50 anos, que tem sido, aliás, um programa que, na sua simplicidade, acho que nos tem envolvido a todos, pensámos que ele teria que percorrer os diversos núcleos e começámos, não é para acompanhar a ordem do logo e a ordem alfabética, que também pode ajudar, porque em Braga a Faculdade de Filosofia é antiga, não é? Mas, portanto, não seguimos uma ordem da antiguidade dos núcleos, mas seguimos, pura e simplesmente, uma ordem, fomos de norte para sul,
acompanhando alguma antiguidade por parte da própria universidade, mas, portanto, cruzámos aí vários elementos, mas o que foi a opção da faculdade foi envolver os seus 3 núcleos, e, portanto, começámos, como disse bem, em Braga, com uma celebração, portanto, no início do ano. O dia da faculdade aconteceu em Lisboa, porque tem saltado de núcleo para núcleo, mas este ano demos-lhe um ar mais festivo e mais amplo, e agora terminamos com um evento de natureza eminentemente científica, porque os outros 2 foram, digamos, mais conviviais, alargados, embora também científicos. O dia da faculdade teve a notável conferência, não é, do nosso antigo professor e diretor, o Dom Tolentino, que sobre o estudo, acho que foi um tema nuclear e fundamental. Mas agora um evento de natureza académica, portanto, umas jornadas sobre a teologia no espaço público, a congregar colegas de outras universidades estrangeiras, os nossos docentes da Faculdade de Teologia que trabalham sobre essas áreas, alguns envolvidos até nos centros de estudos da própria faculdade. Portanto, esse evento acontece no Porto. Portanto, de Braga a Lisboa, agora encerramos no Porto. Como a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Teologia, qual é o sinal que esta mudança representa no momento em que realizamos 50 anos de existência? Acha que é um sinal do crescimento também da própria faculdade? É assim, como alguém que tem formação histórica e que trabalha nesta área, se calhar não, como é que eu ia dizer, não me entusiasmo tanto com estas novidades como os meus colegas e amigos da área da comunicação. Porquê? Por um lado, porque estou a falar na primeira pessoa, sou eu que estou em causa. Depois, realmente, o revisitar a história da própria faculdade faz-me perceber que é verdade, é um novo acontecimento, não tivemos outras mulheres na direção da faculdade anteriormente, mas, por exemplo, o meu percurso pessoal sempre me situou muito nos órgãos de governo da própria faculdade. Portanto, eu já estive em vários momentos aqui da minha presença na Faculdade de Teologia, na direção do Centro de Estudos de História Religiosa, estive com vários diretores na própria Faculdade de Teologia. Portanto, a leitura que faço na primeira pessoa e tendo conhecimento desta história, onde as mulheres, apesar de tudo, não temos sido muitas, mas isso é como na sociedade em geral e noutras áreas em particular, não é? Mas de facto, apesar de tudo, a Faculdade de Teologia tem sido pioneira nisso, portanto, já somos algumas de nós têm estado em tarefas e em missões até relevantes no âmbito da faculdade. Não posso dizer que não é uma novidade agora haver uma mulher a dirigir a Faculdade de Teologia, mas aparece-me na história da faculdade como algo de foi possível e natural, sim. Não... A terminar a nossa conversa, pedir-lhe só uma mensagem para aquelas pessoas que estão indecisas entre se devem ou não estudar teologia. Quais são as razões e as motivações que levam alguém a estudar teologia nos dias de hoje? Portanto, que nota é que posso dar? A primeiríssima nota é que, de facto, a teologia é em si mesma uma constelação de áreas que, numa interdependência muito bela, numa harmonia, eu não sei falar de música, nem sou gosto de música, mas não sou especialista dessa área, mas é como realmente uma sinfonia, ou seja, a teologia é uma constelação de áreas específicas que, de facto, neste grande abraço de Deus à história, não é? Nos introduzem em domínios todos integrados pela área da teologia, evidentemente, mas em domínios que, nas suas especificidades, complementam o mesmo saber, ou seja, é uma área muito rica, porque não é uma área, digamos, podemos dizer, nenhuma área do saber hoje é monolítica, mas de facto a teologia tem uma riqueza enorme, porque integra áreas de caráter mais humanista, as áreas da sistemática, da dogmática, da história,
das ciências humanas até áreas que tocam o saber clássico, portanto, as línguas. Portanto, é de facto um saber muito integrado, muito vasto, que hoje, na sociedade contemporânea, significa um convite muito importante a quê? A descobrirmos enquanto homens e mulheres. A teologia convida-nos a descobrir, este simpósio sobre a teologia no espaço público, a descobrirmos a própria sociedade que construímos. Portanto, ajuda-nos a estarmos de olhos abertos e de coração atento às realidades que nos envolvem. Ajuda-nos a contemplar a história, mas também o Senhor da história. Portanto, acho que de facto a teologia é um saber de tal maneira vasto, envolvente, atual. Agradecemos uma vez mais, doutora Ana Jorge, pela disponibilidade em falar connosco. Obrigada. Quanto a nós, marcamos o encontro numa próxima oportunidade, aqui no canal da Associação de Estudantes de Teologia do Porto.